Então vamos lá, fala galerinha, tudo beleza, gente? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para a primeira aula do aquecimento para a imersão Química Enem 80+. Estamos começando aí com força total. A aula de hoje aí tá imperdível, beleza? E eu estou muito feliz por ver você aqui, colado comigo pontualmente às 8 horas, para essa aula de hoje que tem como título Como aprender Química do Zero, beleza? Então se você é esse aluno que está com a base muito fraca em Química, que já está aí meio que desesperado aí já, sem saber como vai começar a estudar tanto conteúdo, essa aula aqui é para você, tá? Dá o seu alô aí, dá o seu boa noite, chega mais, dá o seu joinha aqui para mim, para eu saber. E aí, Ju, seja bem-vinda para nossa aula de hoje. Galera, olha só, se você não sabe, tá? Essa aula aqui de hoje faz parte do aquecimento para a imersão Química Enem 80+. Como assim, prof? Basicamente amanhã não, semana que vem, na segunda-feira, estaremos começando com força total a nossa imersão, que é basicamente o maior evento de Química para o Enem do Brasil, tá? Hoje à tarde eu consultei e já eram mais de 1.100 inscritos para a nossa imersão. Então esse evento vai estar incrível, beleza? Conteúdo que vai te ajudar muito a acertar 80% das questões de Química do Enem, tá? Então tá imperdível demais, mas o conteúdo é muito denso, é muita coisa para falar. Então eu gosto de uma semana anterior fazer aqui uma base, comentar de alguns tópicos muito importantes, porque na imersão o negócio fica insano, entendeu, gente? Na imersão o negócio fica insano. Então, justamente por conta disso, a gente faz aqui uma semana de aquecimento. Então, todas as noites, de segunda a quinta e também no domingo, nós teremos uma live aqui no Instagram às 8 horas, beleza, galerinha? E você não pode ficar de fora, tá bom? Boa noite, Raíssa, boa noite, Dani, boa noite, Kissa, boa noite, Vitória, boa noite, já falei pra Dani, boa noite, Ari, como é que você vai, Ari, tudo bem? Então, galerinha, chega mais, que a aula de hoje está imperdível, tá? Não deixe de mandar essa live aqui e compartilhar para seu amigo que você também quer ver acertando 80% das questões de Química do Enem. Pensa que aluno não sabe nada de Química. É para isso que você vai mandar hoje. Eu quero ver aqui 30 pessoas aqui comigo aqui agora, tá? Já estamos aqui com 25 pessoas, eu quero esperar aqui mais um pouquinho, eu quero ver 30 pessoas aqui para a gente começar o nosso conteúdo de hoje. Galerinha, como aprender Química do Zero? Oi, Crisane, tudo bom? Seja bem-vinda. Mary, tudo bem? Seja bem-vinda também. Por aqui tudo ótimo, Mari. Por aqui tudo ótimo. Galera, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa aula, né? E aí, vamos lá, 30 pessoas, chegamos com tudo, né? Chegamos com tudo, se prepara aí. Aperta o cinto, vai começar agora a pegar fogo. E galera, olha só, o que eu quero dizer pra você? Eu vou separar o momento dessa aula para tirar dúvidas. Então, mande todas as suas dúvidas. O meu conteúdo aqui de hoje ele vai ser muito direto. Não vou enrolar, vou chegar aqui diretamente ao ponto. E eu quero tirar sua dúvida. Então, por isso, não deixa aí de deixar sua pergunta, independente do qual seja o assunto. Manda aí qualquer pergunta que eu vou separar um momento hoje só para te responder. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lindy. Boa noite, Rony. Boa noite, Júlia. Sejam todos bem-vindos aí, galera. Olha só, gente. Como aprender Química do Zero? Eu vou falar aqui sobre 2 alunos especificamente, tá? O primeiro aluno é aquele aluno que não sabe nada de Química e a culpa não foi dele, coitado. É o aluno que veio da escola, às vezes da rede pública, ou um aluno que, sabe, que quase não teve aula de Química. Pode mandar sua pergunta, Dark. Manda aí sua pergunta que eu vou te responder, viu? Então, às vezes é um aluno, galera, que nem teve professor de Química direito. Por mais estranho que pareça a situação, tem aluno que nem tem professor de Química. Tá no segundo ano do ensino médio, que ainda não teve uma aula de Química. Ou se teve, foi uma coisa assim tão solta que não dá nem pra contar. Tem alguém aqui que se encaixa nessa situação? Você é esse aluno, conta aí pra mim. Você, esse aluno, me diga aí, só para eu ter ideia, Grazi é o seu caso, é Grazi. Tem alguém aqui mais que de repente não sabe nada de Química porque nem teve aula direito? Esse é o caso. E eu tenho o segundo aluno aqui, tá bom? Dani, é o seu caso também, Dani? É tenso, né? A situação é tensa mesmo. E eu tenho o segundo caso, sabe o que é? Que é o aluno que até teve aula de Química, mas foi na pandemia, né? Numa coisa chamada aulas online. Minha gente, numa coisa chamada aulas online. E aí é terrível, né? E aí é terrível, sabe por quê? Porque quando eu falo de aulas online, gente, teve gente que passou de ano e não assistiu a aula sequer. E aí eu vou dizer pra você, tá? As condições foram adversas, mas você mangueou um pouquinho. E agora a consciência está pesando, né, gente? Agora a consciência está pesando um pouquinho. Mas eu sei que eu não posso te culpar também, porque eu sei que as condições não foram as melhores, não. Então vocês enfrentaram aulas online, enfrentaram contextos muito adversos, e agora você está aqui sem saber nada de Química. Será que tem alguém aqui nessa situação que até teve aula de Química, mas não aprendeu nada mesmo assim? E aí, os seus 2 casos, né?
Alguns não tiveram aula de química, alguns até tiveram, né? Mas foi a questão da pandemia aí, né? Estamos com quase 40 pessoas online, viu? Eu até assisti, mas não o quê? Deixa eu responder aqui algumas perguntas, né? Ô Dark, olha só. Química é difícil. Eu sei que você esperava que eu dissesse que química não é difícil, mas química é difícil sim, tá? Química é difícil, mas química faz sentido. E essa que é a grande sacada, ou seja, não é algo que você não vai aprender. Com dedicação, com o método certo, você vai aprender, é por isso que você está aqui, beleza? Porque apesar da dificuldade, você vai superar e você vai chegar lá, beleza? Verdade, aí se pudesse voltar no tempo, né? Se pudesse voltar no tempo, aqui tem uns livros tá, de nível superior, viu? Tem livro aqui de química orgânica, química inorgânica, química orgânica, algo sobre aprendizagem, algo sobre astronomia e por aí vai, viu? Tem um livro de Einstein ali no fundo, tem muito livro aqui. Então vamos lá, galerinha, olha só. Vamos começar, o que eu faço agora, prof? Galera, você pode até achar que eu não tô mentindo, tá? Mas eu já estive no seu lugar. Eu falando de escola pública, beleza? Eu não peguei a pandemia não, sou um pouco mais velho que você. Mas eu falando de escola pública e eu tive períodos que eu tive pouca aula de química. E mesmo quando eu tinha aula de química, parecia que uma coisa não entrava na minha cabeça, sabe? Pra você ter ideia, até o terceiro ano eu queria fazer direito ou administração. Eu só me apaixonei pela química tem pouco tempo, tá, gente? Tem pouco tempo isso aqui que eu me apaixonei pela química. Eu comecei a me formar em química, né? Sou professor de química e hoje química é minha vida. Mas não foi sempre assim não. Não foi sempre assim não, tá? Então, como é que você sai do ponto zero, em que química você não sabe absolutamente nada, para o ponto em que você sabe muito de química? Para o ponto em que você está pronto para acertar 80% das questões de química do Enem. Eu era quase que nem você, viu, Crislane? No terceiro ano, eu ia para a escola de manhã, eu trabalhava de manhã, ia para a escola de tarde e ia para o cursinho de noite. Eu estudava no ônibus, gente. Era no ônibus mesmo. Então, você queria ser jogador de futebol, Murilo? Eu que queria ou você que queria? Eu queria, viu? Murilo, você me conhece bem, né? Eu queria ser jogador de futebol quando eu era criança. Você tá certo, você não tá errado não, viu? Mas o fato, galerinha, é que você precisa entrar no mundo da química. Você precisa entender como a química funciona. Então hoje eu tenho aqui alguns objetivos. O primeiro objetivo, galerinha, eu vou dizer os dois mais importantes de hoje. O primeiro objetivo é te dar um geral da química. Porque se você não sabe nada de química, mesmo que eu comece uma live amanhã sobre algo de química, você não vai nem entender, porque você está totalmente perdido. Sacou? Você está totalmente perdido aí. Então, eu vou te dar um geral de como é o conteúdo de química. E a segunda coisa que eu vou fazer aqui hoje também é dizer quais são os conteúdos base. Galerinha, você precisa dos conteúdos de base, senão nada vai funcionar. Precisa de conteúdo de base, senão nada vai funcionar. Tá pensando aqui comigo, galera? Se a base não estiver bem feita, não adianta, não vai funcionar mais nada daqui pra frente. Então vamos lá, uma geral sobre o conteúdo de química do Enem. Você vai dividir aqui o conteúdo de química em 3 ciclos, beleza? 3 ciclos. Cris, a gente está igualzinho, viu? A gente está igualzinho mesmo. Galera, 3 ciclos aqui, tá? Primeiro ciclo, anota aí, química geral e inorgânica. Primeiro ciclo, química geral e inorgânica. Segundo ciclo, físico-química. Segundo ciclo, físico-química. Terceiro ciclo, química orgânica. O conteúdo de química, todo ele, a gente separa em mais ou menos 30 conteúdos, que vão estar separados em 3 ciclos. Química geral e orgânica é o que você, teoricamente, aprenderia no primeiro ano do ensino médio, tá? Se você não aprendeu, outra história, mas teoricamente você aprende química geral e inorgânica no primeiro ano. No segundo ano você aprenderia físico-química. E no terceiro ano a parte de química orgânica. Beleza? Então esse é o geral do conteúdo de química. Então, o que é química geral? Falar sobre o átomo, falar sobre ligação química, tabela periódica, falar sobre mudança de estado físico, falar sobre essa parte básica, falar sobre ácido, base, sais, isso é tudo química inorgânica também. O que é físico-química? Físico-química é a parte da química que vai entrar a conta. Termoquímica, calor e reações químicas. Eletroquímica, energia elétrica e reações químicas. Aí vai reações nucleares, radioatividade, cinética química, equilíbrio químico. Isso é físico-química. E por fim, química orgânica, que é a parte da química que estuda a vida, beleza? Carboidratos, lipídios, proteínas, álcoois e assim por diante, beleza? Vou respondendo as dúvidas de vocês, viu?
Valeu, discípulo de Cristo, seja bem-vindo aí, viu? Ô Raíssa, essa pergunta, ela é muito importante, tá? Qual o assunto de química mais cai, neném? Eu vou dizer pra você, viu, Raíssa? Eu rodei uma pesquisa com os alunos da imersão e essa foi a pergunta que eu mais recebi. E por conta disso, eu resolvi fazer isso de uma forma muito minuciosa. Porque se eu apenas falar aqui os assuntos, você não vai assimilar isso muito bem. Por isso, nossa imersão, você vai ter acesso a uma aula exclusiva que eu sou dono da imersão. Eu vou apresentar para você uma estatística detalhada, dizendo quantas questões de cada assunto já caiu no Enem de 2009 até aqui. Analisando em mais de 25 provas, pegando primeiras e segundas aplicações, você vai ter acesso a essa estatística detalhada, dizendo exatamente quais são as questões mais importantes de química do Enem. Então não perde a imersão não, porque isso aqui você não só vai poder ver na aula, como eu vou detalhar para vocês aí minuciosamente. Então imersão, uma das partes mais chaves aí do nosso processo, é você terminar a imersão sabendo quais são os conteúdos mais importantes, tá bom? Então segura um pouquinho aí, segura a expectativa que da imersão você vai ter essa dúvida respondida. Beleza, galerinha? Então agora que você viu basicamente um geral de quais são os conteúdos, de quais são as frentes, galera, o que é que você precisa pensar? Você precisa pensar, galerinha, em começar estudando aquilo que é base. Galera, se eu te der aqui hoje uma aula de reações orgânicas, pode ser a melhor aula do mundo. Se você não tiver a base, você não vai entender. Não vai para lugar nenhum. Precisa da base. Prof, quais são os assuntos de base, tá, gente? Antes de falar sobre você focar no mais importante, eu quero te falar sobre você focar naquilo que é base. Porque eu estou falando aqui para alguém que tem uma base muito fraca de química. Então eu abri hoje aqui minha live só para falar isso para você. Quais são os conteúdos que você tem que começar, o zero ali para o negócio começar a funcionar para você. E eu quero que você me faça o favor de anotar, porque quando você anota, você lembra mais facilmente. Beleza? Então eu quero que você anote e bote aí no chat, ok? Eu quero que você anote e bote no chat 6 conteúdos de base. Alguns desses conteúdos, tá? Você vai ver aulas aí, inclusive no meu canal do YouTube. Outros não tem, outros você vai encontrar lá de graça. Qual é o primeiro conteúdo, prof? Qual é o primeiro conteúdo? Anote aí, estrutura atômica. Estrutura atômica, galera, é o seguinte, você tem que entender como é que é o átomo. Você tem que entender qual é o átomo. E nem é assim, se você já estudou isso na escola, você sabe que houveram mais de um modelo atômico, né? O de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, o atual. Mas eu não quero que você olhe a história toda, não. Eu quero que você entenda o que é um átomo. Vou te dar um exemplo aqui. Alguém sabe quais são as 3 partículas presentes no átomo? Manda aí no chat. Quais são as 3 partículas presentes no átomo? Manda aí pra mim pra ver se você está sabendo isso. Quais são as 3 partículas de um átomo? Alguém sabe isso aí? Eu sei que é do zero, né? Cátio não, tá errado. Não é cátio não. Não é cátio não. Vamos lá, segunda tentativa. Elétron, boa, a primeira partícula é essa aí, elétron. Faltam mais 2. Próton, nêutron, elétron. Muito bem, Dani. Boa, Loise. Boa, Raíssa. Prótons, nêutrons e elétrons. Galera, você tem que entender isso bem. Maria acertou. Glice acertou. Próton, nêutron e elétron. Galera, pega a visão aqui, tá? Isso aí, Ju, olha só. O átomo ele tem um núcleo onde ficam prótons e nêutrons, tá? O núcleo do átomo ficam os prótons e os nêutrons. E ao redor do núcleo ficam os elétrons, no que eu chamo de eletrosfera. Você tem que saber isso, galera. Você tem que saber isso. Você tem que entender, beleza? Como é um átomo. Nada vai fazer sentido se você não entender bem o que é o átomo. E aqui eu só trouxe alguns pilares mais simples, né? Núcleo, eletrosfera, as partículas, nêutrons, prótons, elétrons. Mas você tem que saber o que é um cátio, o que é um ânion. Você tem que saber o que são isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, número de massa, número atômico. Galera, se você não souber isso aqui, o negócio não vai. A maior parte da massa está no núcleo, né? Exatamente, o professor Daniel Lee, tudo de matemática é com o Daniel Lee, tá? Tudo de matemática é com ele aí, viu? Sabe tudo de química também. A maior parte da massa de um átomo fica no núcleo, né? Onde estão os prótons e os nêutrons, beleza? O elétron tem massa desprezível. Pegou a visão? Elétron tem massa desprezível. Então, primeiro assunto, estrutura atômica. Anote para depois você botar nos comentários, tá? Segundo conteúdo, tabela periódica.
Segundo conteúdo, tabela periódica. Professor, cai tabela periódica no Enem? É? Cai. Não cai muito não, mas cai um pouquinho. Só que você não vai saber nada de química se você não souber o que é um metal, o que é um metal, o que é uma família e o que é um período, o que é um metal de transição e o que é um metal representativo, o que é eletronegatividade, o que é afinidade eletrônica. Então você precisa saber tabela periódica. Por que eu estou falando de assuntos de base? Não estou falando aqui sobre aqueles assuntos que mais caem, não. Estou falando que para você saber o que mais cai, galerinha, tem que primeiro saber a base. Prof, mas o Enem nem dá tabela periódica. É verdade. Galera, 40 pessoas, hein? 40 pessoas, vocês são sensacionais, tá? Aproveita aqui, ó, gente, enquanto eu vou falando os conteúdos, e manda essa live para seus amigos aqui, viu? Chega aí, manda essa live para seus amigos que vai ser importantíssimo para você chegar na imersão semana que vem destruído. Beleza? Então olha só, galera, presta atenção aqui, tá? Tabela periódica, ok? É um assunto de base. Sem tabela periódica fica difícil de você saber os demais conteúdos. Beleza? Então, estrutura atômica e tabela periódica. Prof, mas nem dá a tabela periódica. É verdade. Aí vem a pergunta de cá. Tem que decorar a tabela periódica? Não. Maluquice, viu? Não precisa decorar a tabela periódica. Teve aluno da imersão que mandou mensagem, viu? Prof, eu não sei como é que grava a tabela periódica. Nem eu, meu filho. Nem eu. E olha que o dólar disso aqui é quase 50 anos já, viu? O dólar disso aqui é quase 50 anos já. Não gravei a tabela periódica, não. Só que a questão do Enem, ela vai te dar um contexto que mesmo sem a tabela periódica, você consegue, beleza? Mesmo sem a tabela periódica, você consegue saber ali resolver a questão. Então, você não vai ter a tabela periódica, mas vai ter mecanismos para desenrolar a questão mesmo assim, e se tem que gravar, e se precisar gravar, tá bom? É exatamente, Cris. O início é mais travado, até pegar o jeito, sabe? Depois é como se aprender a dirigir, velho. No início trava um pouquinho, depois o negócio desenrola, tá bom? Então esse processo que vocês estão, essa parte inicial, ela é mais dolorosa. Depois fica mais fácil, beleza? Vamos que vamos? Boa noite, Lete. Boa noite, Fábio. Sejam bem-vindos aí. Então vamos que vamos. Segundo conteúdo. Ligações químicas. Mesma coisa. Ligação química cai muito no Enem, prof? Não, cai pouco. Mas é base, galera. Não dá pra saber mais nada de química se não souber ligações químicas. Então tem que saber o que é ligação covalente, uma ligação metálica, uma ligação iônica, saber os comportamentos dessa distância, suas propriedades, de acordo com o tipo de ligação, saber montar uma fórmula estrutural, tem que saber ligações químicas, beleza? Bom, Fábio, então, equação química também é importante, tá? Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Equação química eu falo daqui a um segundinho. Então, estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas. Vamos pro quarto aqui, ó, galera. O quarto, saber estudo da matéria. Tem que saber estudo da matéria. O que é estudo da matéria? Saber os estados físicos, sólido, líquido, gasoso. Saber a diferença de um processo químico e um processo físico. Bora ver se essa pergunta você sabe responder? Me diz aí no chat, qual é a diferença de um processo químico para um processo físico? Alguém sabe aí? Manda aí no chat, qual é a diferença de um processo químico para um processo físico? Aqui está na lista de algo que não só é importante, mas que cai muito. Não só é base, mas cai pra caramba no Enem. Diferença de processo químico para processo físico. É fácil e cai pra caramba. Alguém sabe aí, meu povo? Define aí como é o químico e como é o processo físico. Boa, Raíssa, muito bem. Show de bola, Raíssa, perfeito. Processo químico altera a composição da matéria. Muito, muito bom, Raíssa. Quando eu tenho uma reação química, a gente forma substâncias novas. Quando o processo é físico, a substância é a mesma. Por exemplo, vê o que você acha aqui, tá, gente? Se eu pegar água, colocar na minha panela para ferver, esse processo é químico ou físico? Manda aí. Químico ou físico? Pensadores, como assim, Fábio? Que pensadores? Você está falando de quem? Químico dá para perceber tipo ferrugem, eu acho. Isso pode enganar um pouquinho, viu, Ju? Vou comentar porque pode enganar. Segura um pouquinho, tá? Exatamente. Química altera a composição e físico não altera. Pronto, boa, Ju. Secada a roupa,
Secagem da roupa é processo físico, perfeito. Não modifica estrutura, muito bem, Glícia. Show, físico, físico, físico. Muito bem, galerinha. Minha amiga Suene, muito bom ter você por aqui, viu? Galera, então o processo físico é porque não formou substância nova. Eu peguei a água, né, gente, no estado líquido e transformei no estado gasoso. É o que você falou aí, ô Dani. Você evaporou a água, só mudou o estado físico. Mas ainda é água. Pegou a visão? Ainda é água. Agora, olha só aqui, Ju, porque eu não posso me atrelar só ao que é observado. Por exemplo, quando eu coloco um comprimido efervescente na água, forma bolha. Presta atenção nisso aqui, tá, gente? Botei o comprimido efervescente na água, forma bolha. Se eu abrir o refrigerante, forma bolha também. O aspecto visual é o mesmo. Só que tem a diferença. No refrigerante, o processo é físico. No comprimido efervescente, é químico. Oxe, gente, prof, por quê? Porque no refrigerante, o gás já estava ali. Ele só escapou. Ele estava pressurizado, o gás ele apenas escapou. Galera, nesse caso a substância já existia. Não teve formação de nova substância. Agora quando você pega o comprimido efervescente, não tem gás no comprimido. A água, não tem gás na água. Quando eu coloco o comprimido na água, o gás ele é produzido. Então a observação é a mesma, mas o processo é diferente. Então o pensamento para ver se é químico ou físico não é só o aspecto visual, é principalmente se a substância do final é a mesma do início. Beleza? Fábio, Lavoisier nunca caiu no Enem. Tá bom? Lavoisier especificamente não caiu. Agora Dalton já caiu, Thomson já caiu, Bohr já caiu 2 vezes e Rutherford nunca caiu. Ok? Cozinhar alimento é químico. Ok, gente? O cozimento de um alimento é um processo químico, sim. Beleza? Pudim de passas caiu ano passado, viu? Não, 2020, digital. Caiu sim já, Fábio. O ovo cozido, beleza, Antônio? Antônio não, é Carlos, né? O Carlos é um processo químico também. Tem formação de substância nova. Beleza? Ok? Pegaram aí? Pegou? 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 Pegou aí, Dan? Pegaram aí? Foi, né? Foi, beleza, galerinha. Valeu, Fábio. Valeu, Maio. Gostaram aí, né? Valeu, Dan. Leti, termoquímica se cai é o segundo conteúdo mais cobrado de química do Enem, tá? Agora, na imersão, Leti, você é minha aluna, né? Você é minha aluna, Leti? Você é minha aluna, tô reconhecendo agora, Leti. Na imersão, eu vou falar pra vocês uma sacada de termoquímica. Não é tudo de termoquímica que cai, não. Tem uma parte que cai e tem uma parte que não cai. Na imersão você vai descobrir que além de saber quais são os conteúdos mais importantes, tem um hackerzinho, sabe como é o hackerzinho? Desculpa o termo hackerzinho, tá? Mas tem como você saber quais são os tópicos mais importantes de cada conteúdo. Não só não só saber que termoquímica cai, mas o que é que cai de termoquímica. Aí que, ó, o negócio voa, viu? Aí que voa a parada, viu? Vamos que vamos, galera. Então estuda a matéria. Foi o nosso quarto sacado aqui, tá? Quinto tópico, saber reações químicas. Entender o que é equação química, o que é reagente, o que é produto. Saber como funciona o balanceamento da equação. Apesar que no Enem, normalmente a equação já está balanceada. Mas você tem que entender pelo menos para que serve o coeficiente estequiométrico. Então, você tem que saber interpretar uma equação química. Esse que é o ponto. Beleza? Aí, Mayara, apareceu aí, Mayara, quanto tempo, hein? Beleza? Galera, então o nosso sexto tópico, anota aí, princípios de química orgânica. Nosso sexto tópico, princípios de química orgânica. Beleza, galera? Então, quero ver se você anotou agora. Quais foram os 6 conteúdos de base para aprender química do zero? Manda aí quais são os 6 conteúdos de base para aprender química do zero. Vê se você anotou. Moreira é o seguinte, na imersão, o que a gente vai ter? A gente vai trabalhar o que você precisa, quais são os pilares que você precisa assimilar para acertar 80% das questões de química do Enem. Seria impossível aqui, Moreira, nessa imersão, eu te dar aula de todos os conteúdos.
O que eu vou te mostrar é como você deve estudar para chegar lá. Porque você pode ter impressão, assim, vocês de forma geral, né? Que o aluno que não chega lá é porque é o aluno que procrastina, é porque é o aluno que é burro, é porque é o aluno que não tem foco. Mas normalmente, a diferença de quem chega lá e quem não chega, sabe qual é? O método. Existe uma forma certa de estudar química e uma forma errada. Pronto, falei. Não vou falar mais nada não, viu? Vou falar mais nada não. Então o que eu vou te falar qual é o método que você vai usar. Para que você de março até novembro, se prepare da forma certa para chegar no Enem preparado para acertar 80% da questão de química do Enem, tá? Tem gente que acha que é só estudar e pronto. E não é. Existe uma forma certa e uma forma errada. Para isso que tem a imersão química e 80 mais, beleza? Estrutura atômica, valeu Dani. Tabela periódica, ligações químicas, estudo da matéria e princípios de química orgânica. Que é isso, Fábio? Galera, tira o print aí, tá? De Louise. Aí você já aproveita aí, né? Tira o print numa pose e você já me marca depois no Instagram. Eu vou repostar seus stories, tá? Printa aí o de Louise. Eu vou fazer uma pose aqui, você vai me marcar nos seus stories e vai falar se você gostou da aula de hoje, tá? Então, close na pose. Fiz a pose, tira o print e me marca, dizendo que você gostou da aula de hoje, tá? Então, esses são os 5 tópicos que você precisa... Ah, e fotorreações químicas, verdade, Lid. Fotorreações químicas. Lid pegou uma aqui que eu acho que... acho que Luiz não tinha visto, não foi? Então, você cena aqui que Lid botou embaixo. Estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, estudo da matéria, reações químicas e princípios de química orgânica. Beleza, galerinha? Então, isso aqui é o do zero. Você vai aprender na imersão Química Enem 80+, quais são os pilares do método que a gente ensina, os pilares do método Química Enem 80+. Você vai aprender quais são os conteúdos mais cobrados. Mas antes disso, galerinha, você tem que saber a base de química orgânica. De química. Se não souber a base, galera, não vai. Então, para você que quer aprender do zero, a dica é sair, beleza? Não deixa de acompanhar a live de amanhã, tá? A live de amanhã tá animal. Eu não sei se eu tô errando aqui qual é o tema, mas se eu não estiver enganado, a live de amanhã é sobre questão. Como acertar questões de química do Enem. Amanhã às 8 horas eu vou ensinar como acertar, sabe o assunto, mas chega na questão e não vai para lugar nenhum. Tem aluno que até sabe o assunto, mas chega na questão e não sai para lugar nenhum. Então amanhã eu vou falar para vocês sobre como acertar questões de química do Enem. Beleza, galerinha? Quem tem dúvida para mandar, manda aí agora. Se tem dúvida para mandar, me mande aí que eu vou aqui separar ainda mais alguns minutinhos para tirar dúvida de quem tiver, tá? Algo que ficou muito rápido aí, algo sobre outro assunto, eu vou separar mais alguns minutinhos. Gostaram da aula? Deixa o feedback aí também. Pronto, galera, deu uma travada aqui, né? Coisa de conexão, mas que bom que foi no final, só no final da aula, né? Mas como eu já estou finalizando, né? Eu disse para vocês anotar as dúvidas para amanhã eu tirar todas as dúvidas de vocês, tá? A gente vai começar e terminar a live de amanhã tirando dúvida. Então, te espero novamente amanhã às 20 horas. Tá bom, galerinha? Não perde não. Obrigado por acompanhar, obrigado por compartilhar a live, por ficar aqui até o final. Um beijão para você e até o nosso próximo encontro. Abraço, galerinha. Fui!